Olá, amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Evolução em Dois Mundos. Nós estamos entrando hoje no capítulo 14, que vai falar um assunto muito importante para os nossos entendimentos e que pode nos ajudar muito nas nossas defesas espirituais. André Luiz trabalha nesse capítulo a simbiose espiritual. E a gente vai ver muita coisa aqui importante que pode nos proteger, que pode nos ajudar. Nós estamos nesse caminho de volta para Deus, mas temos que apropriar dos nossos valores próprios. E quando nós nos apropriamos dos nossos valores, as pessoas que estão caminhando conosco vão também cuidar dos valores deles e não vão ficar prejudicando, perturbando o nosso caminho. Eu peço então a Jesus que nos cubra com seu manto de luz, para que nós possamos, a partir deste momento de estudo, estarmos todos juntos numa mesma frequência, buscando esses entendimentos e buscando também este amparo de Jesus e continuarmos com esse amparo, porque somente assim nós vamos entender a grandeza da vida e a grandeza de tornar mais elástico os nossos entendimentos. Então, com as bênçãos de Jesus, dos mentores amigos, nós estamos iniciando mais esse estudo, ok? Vamos aqui buscar a nossa ajuda, como sempre, que é a ajuda dos slides, E como nós sempre temos feito, Evolução em Dois Mundos, André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira, primeira parte ainda, capítulo 14, o estudo é o de número 15 de 28, simbiose espiritual. E nós colocamos, como síntese do estudo, aspectos incomuns. Exatamente, são aspectos incomuns. É o que nós vamos ver a partir de agora. Okay? Então, o que nós vamos ver neste estudo? O sustento do princípio inteligente, o início da mentossíntese, está ficando difícil, Simbiose útil, olha, tem simbiose útil. Simbiose exploradora, simbiose das mentes, histeria e psiconeurose, outros processos simbióticos e ancianidade da simbiose espiritual. Bom, como a gente vê, as propostas desse estudo são bem assim, que foge um pouco do nosso vocabulário, sabe? Mas nós vamos chegar lá. Antes de começarmos, eu queria ler para vocês um poema maravilhoso do Augusto dos Anjos, que foi um poeta que morou aqui perto, de onde eu moro. Ele, então, pela psicografia do Chico Xavier, que está no livro Parnaso de Além Túmulo, ele escreveu um poema chamado Evolução. Interessante, o nosso estudo. Ele vai dizer o seguinte, olha, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários. Tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminal, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável. Veríamos o evolver dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, em sentimentos, no assombroso prodígio das espécies, no profundo silêncio dos inermes, inferiores, rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares é que, dos invisíveis microcosmos ao monolito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos
imensidade das imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Augusto dos Anjos. Maravilha, né? Tem tudo a ver com o nosso estudo. Tudo a ver. Ele começa com as moneras, que são aquelas bactérias bem simples, né? Que não tem núcleo, e vai chegar até a evolução nos planos, né? Que ele coloca nos planos estelares. É o que nós estamos estudando, é o que nós estamos vivendo no nosso projeto, no nosso processo de evolução. Tá? Então, vamos continuar, né? O nosso estudo com a bênção do Senhor Jesus. Tá? Então, sustento do princípio inteligente. É o primeiro tópico a ser estudado. O princípio inteligente, que exercitar a projeção dos impulsos mentais fragmentários para nutrir-se durante longas eras, alçado ao plano espiritual na condição de consciência humana desencarnada, começa a plasmar novos meios de exteriorização em favor do sustento próprio. Começamos, então, nesse processo de evolução e agora nós já estamos chegando naquele processo de humanização, agora já vamos começar a melhorar, começar a ser humanos, começar a deixar de ter aquela consciência fragmentária para ter uma consciência mais consistente, mais complexa, né? E com mais possibilidade de entendimentos da vida. Até aqui, os instintos nos trouxeram nesse campo, agora somos nós. Então, no mundo das plantas, como o parênquima e clorofiliano, aprendeu a decifrar os segredos da fotossíntese, absorvendo a energia luminosa para elaborar as matérias orgânicas e lançando de si os gases essenciais que contribuem para o equilíbrio da atmosfera. O parênquima clorofiliano está relacionado com a capacidade de fotossíntese das plantas. Portanto, possui grande quantidade de cloroplastos, que é uma organela das plantas que possui clorofila, pigmento responsável pela cor verde. Essa é a informação científica. Agora, a informação contextualizada do livro, do texto, é isso que nós estamos vindo de lá, aquele processo todo, como ainda aspirantes à consciência liberta, mas começamos aí. Né? Ou antes disso, ele está pegando aí no mundo das plantas, mas teve um mundo antes, no mundo mineral, que ele não cita nesse livro. Mas tivemos ainda a fase do mineral. Mas aqui na planta, está vendo? Ele está falando da fotossíntese, ou seja, nós participamos sobre isso. Por isso é que nós gostamos das plantas, porque elas estão, de alguma maneira, na nossa intimidade do subconsciente arquivado lá. Nós exteriorizamos aquilo que somos. Então, as plantas estão interiorizadas em nós, pela nossa passagem por lá. Tá? Continuando, aí está, né, a bendita monera que ele falou, desse mundo das plantas, desculpa, aqui é o da clorofila, está fazendo a fotossíntese. Bom, são informações adicionais que você, claro, vai pegar mais aí nas suas pesquisas. No domínio de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química ou aurida na oxidação dos corpos minerais. Queria colocar uma coisa para vocês. Olha só. Sabe como você caracteriza um professor ou um autor de estudos científicos? Você caracteriza se ele é bom ou não pela repetição inteligente que ele faz da matéria. Então, André Luiz repete inteligentemente a matéria. Ele está sempre voltando, indo de novo, porque isso fixa o entendimento. As informações são variadas. Se nós não tivermos uma volta para ir fixando esse conhecimento, nós nos perdemos nessa busca de entender. Olha só, ele fala muito, né, de ir para o mundo espiritual, voltar ao mundo físico, para o mundo espiritual. Por quê? Porque nessa repetição é que nós vamos aprendendo.
Então, muitas coisas que nós vemos aqui, ele já falou lá atrás, mas ele fala agora sobre um outro ângulo. É aí que está a excelência do mestre, é aí que está a beleza da educação. É quando se repete um fato, abrindo, fazendo uma outra angulação. O Allan Kardec fez isso no Livro dos Espíritos. Ele perguntava uma coisa, os espíritos respondiam, às vezes mais ou menos assim, ele voltava lá na frente, fazia a mesma pergunta de uma maneira diferente, aí os espíritos ampliavam um pouco, angulavam mais, né, essa resposta, e isso fica um livro de estudo extraordinário. Por isso é que ele faz essas voltas. Eu queria dizer isso para vocês, porque é uma técnica de educação muito interessante, muito. E o professor mestre, ele faz isso com carinho, com amor. Porque a didática, no fundo, é o amor do professor ao passar aquilo que ele sabe. Então, ele faz didaticamente, ele faz com um amor muito grande para que os seus alunos, né, as pessoas que o estão acompanhando no raciocínio, sintam vontade de ter a matéria dentro de si. Ou seja, eu tiro meu conhecimento, levo para você para te estimular a fazer o mesmo com você. Por isso que a gente vê algumas repetições aqui do mesmo texto. Então, continuando, nós vamos voltar à nossa tela, né? E ele está dizendo, então, agora, quer ver? Nos domínios de certas bactérias, inteirou-se dos processos da quimiossíntese, aproveitando a energia química urida na oxidação dos corpos minerais. Entre os seres superiores, consagrou-se a biossíntese, em novo câmbio de substâncias nos vários períodos da experiência física para garantir a segurança própria sob o ponto de vista material e energético. Olha, para que a evolução aconteça de maneira segura, é preciso fazer esse conjunto de ações. Tá? Então, entre os seres superiores, quando eles estavam com os seres superiores, ele se consagrou à biossíntese, né? Em novo câmbio de substância. Ou seja, à medida que ele foi crescendo, que a centelha foi caminhando, ela fazia novos câmbios com mais propriedades para adquirir mais segurança sob o ponto de vista material e energético. É mais ou menos assim, quer ver? Você vai mudar para uma cidade grande que você nunca foi. Daí você não sabe andar na cidade. Aí você sai para andar nela. Isso aconteceu comigo lá em Belo Horizonte. Aí você sai para andar. Então, você sai no domingo, porque é um dia menos movimentado. Aí você já até aqui eu sei. Agora eu vou lá, né, vejo qual que é aquela rua, como é que ela faz, e volto para ver se eu estou certo, se eu não me perdi. É assim. Então, na mesma coisa na evolução. Você adquire novas possibilidades, você avança para ver lá na frente. Aí você captura aquilo, volta e encaixa aquilo dentro de você. É assim que a evolução foi feita. Por isso que nós somos senhores da nossa evolução. Por isso que você é extraordinário, porque você chegou até aqui fazendo todo esse processo. Okay? Então, continuando, habituado aos fenômenos do anabolismo. O que é anabolismo? É a síntese de moléculas complexas a partir de moléculas simples. Isso é anabolismo. Na incorporação dos elementos de que se nutre e do catabolismo, que é a liberação das energias na desassimilação respectiva, automatiza-lhe a existência, tá vendo? Então ele vai fazendo sínteses, vai liberando energias, vai buscando, vai fazendo isso num conjunto de coisas que no fundo vai colocando essa evolução no seu devido lugar, com as amplitudes que ela faz e com as seguranças que ela produz. Ou seja, evolui-se com segurança. Em análise final aqui, nós evoluímos com muita segurança. Porque quando chegarmos em pontos maiores, nós precisamos da base que nós fizemos lá atrás. Por isso, a segurança na evolução. Não se faz uma coisa desordenada, sabe, atabalhoada. Não, a vida faz com que seja de uma maneira muito segura, né? Então, em metamorfose contínua das forças que lhe alcançam a máquina fisiológica, através dos alimentos necessários
a restauração constante das células e ao equilíbrio dos reguladores orgânicos. Ou seja, nesse período, nós nos alimentamos daquilo que nos foi necessário. Umas vezes a nossa alimentação era vegetal, nas outras ela era uma alimentação carnal, noutras ela era de resíduos, porque era o que necessitávamos. Então, quando você vê um urubu alimentando-se daquela carne em decomposição, para ele é o que ele precisa. Vamos tentar entender comigo? Me ajuda. Olha só, uma carne em decomposição está liberando moléculas, não está? Ela está liberando átomos. Que para a gente, para nosso entendimento, aquilo é horrível, tem um cheiro desagradável. É o cheiro da liberação lá, daquele cheiro que a gente conhece. Mas, para ele, o urubu, aquela energia ao ser liberada é para ele a necessidade de alimentação, dentro do nível que ele se encontra. Então, na natureza, não se perde nada. Praticamente não se cria nada, tudo se transforma, como diz o Lavoisier. Por isso que a gente tem que ter um olhar diferenciado para a gente entender como que nós estamos entendendo a evolução. A evolução se faz aí, ela vai com base, você avança um pouquinho e cria uma base naquele seu avanço. Avança mais um pouquinho, cria uma segurança, essa segurança que nós chegamos até hoje. Certo? Vamos colocando aqui, vamos continuar. Erguido, porém, a geração do pensamento ininterrupto, que é o pensamento contínuo, altera-se-lhe na individualidade o modo particular de ser. Agora ele pensa continuamente. Antes era fragmentário, agora já é contínuo. Aí muda muita coisa, né? Porque ele vai agora iniciar, desde então, nas operações que classificaremos como sendo de mentossíntese. Bom, me dá a impressão, eu não sei se isso é um neologismo do André Luiz ou se existia quando ele escreveu. Hoje existe, essa palavra existe, mas eu não sei se na época lá se já existia. Ele fala mentossíntese, porque baseadas na troca de fluidos mentais multiformes. Nós falamos no nosso estudo anterior da questão da mente, que ela vai pegando os fluidos, lembra que a gente falou sobre isso? Então, são fluidos mentais multiformes, através dos quais emite as próprias ideias e radiações. Também já conversamos sobre isso. Lembra que ele está repetindo agora numa outra função, agora ele está falando de mentossíntese, através dos quais emite as próprias ideias e radiações, assimilando as radiações e ideias alheias. Então, a centelha está aqui, ela está evoluindo, ela cria o campo eletromagnético dela, o campo mental, e vai entrar em contato com outros campos mentais também. Ou seja, nós nos interagimos assim. Eu penso, eu sou, né? E você pensa, você é. Então, nós nos aproximamos e interagimos os nossos modos de ser e de pensar. Isso é a nossa relação. Mas eu não deixo de ser eu e você não deixa de ser você. Vou passar aqui para vocês uma coisa que eu gostei muito, sabe? Eu gosto muito de estudar filosofia também. Né? Então, tem uma palavra do Hegel, tem pessoas que não gostam do Hegel. Eu gosto do Hegel no sentido de que ele pregava o cristianismo também. Veja bem, o Hegel, ele diz uma coisa assim, o em si, o fora de si e o retorno a si. Ou seja, nós estamos em nós. Saímos de nós para uma necessidade qualquer. Por exemplo, agora você saiu de você. Nós estamos fazendo esse estudo. Então, você está em você, você sai de você e depois você retorna a você. Nessa conjunção das interações. Ou seja, quando eu saio de mim, eu levo alguma coisa, não levo? Sempre eu levo a minha radiação, como o André Luiz coloca aqui. Quando eu vou lá, eu levo a minha radiação, mas quando eu vou lá também, eu pego a radiação que está lá. Aí eu volto para mim. Quando eu volto para mim, eu trago uma radiação diferente da que eu emito, mesmo sendo compensados, mas é diferente do meu modo de ser. Daí que eu vou fazer a justaposição. Isso me interessa? O que eu aprendi foi bom? Então, deixa eu transformar isso no meu modo de entender. Então, eu faço uma mexidinha lá na mente e adequo aquilo que eu aprendi à minha forma de entendimento. Porque nós somos individuais. Então, eu não vou pegar nunca a ideia de um professor, a ideia de uma pessoa. Eu vou pegar a ideia, não vou me transformar naquela ideia. Aquela ideia ela vai ser transformada por mim
vai ter uma metamorfose mental, né? Uma mentossíntese, e essa mentossíntese vai trazer para mim um agregado daquela ideia que eu peguei. Então, por isso que é perigoso quando a gente vai em qualquer lugar, porque eu vou trazer sempre alguma coisa. O que eu trago? Eu trago coisas para clarear a mente, ou eu trago coisa para ensombrecer a mente. Viu como é que a gente começa a entender as coisas? Então, vamos continuar no nosso estudo aqui. Bom, já falamos. Então, vai pegar as ideias alheias, né? Assimilando as radiações das ideias alheias, como nós tentamos explicar. O impulso que lhe surgia na mente embrionária, por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento esporádico, agora é desejo consciente. Está vendo? Então, o impulso que lhe surgia na mente embrionária por interesse acidental de posse, ante a necessidade de alimento, ele queria comer, né? Agora é consciente. Aquilo ele queria comer, então ele buscava o quê? O que agradava o olfato dele. Ou então que agradasse a frequência já direta, porque o olfato, o que é um alimento? O alimento, quando você sente o cheiro, você sente a vibração do alimento. Você vai nele, certo? Então, antigamente fazia isso assim, por frequências. Eu vou buscar a frequência que eu preciso. Agora não, agora eu entendo. Agora já busco, já manipulo essas frequências para ver se eu juntar. Por exemplo, eu gostava muito de comer uma cenoura, o coelhinho lá, né? Gostava muito de comer uma cenoura. Então, eu comia só cenoura. Agora, eu já falo assim, não, se eu botar uma cenoura picadinha, misturada com tomate, né? E botando ali um cheirinho verde, vai ficar uma delícia, pô. Aí já é o pensamento. Viu como é que as coisas foram evoluindo? Por isso que nós hoje fazemos essas metamorfoses todas, tanto no alimento quanto nas nossas relações. Tá? E, sobretudo, o anseio genésico, instintivo, que se lhe sobrepunha à vida normal em períodos certos, converteu-se em atração afetiva constante. Então, ele buscava a fêmea ou o macho, né? As espécies buscavam por uma atração instintiva, para reprodução instintiva. Agora não, agora eu já busco por uma atração, aí tem afetos, aí entram os afetos. Aí o afeto, já falamos sobre isso também, então o afeto me fala, olha, eu gosto daquela pessoa, eu vou buscar aquela pessoa me atrai, eu quero ficar ao lado dela, então vamos ali estabelecer um relacionamento, já é diferente do instinto. Continuando aqui, aparece assim a sede de satisfação invariável como estímulo à experiência. Então, essa sede de satisfação estimula a experiência, estimula o crescimento dele. E prefigura-se na alma a excelsitude do amor, encravado no egoísmo, como o diamante em formação do carbono obscuro. Você é minha, tá? Ninguém põe a mão em você, não, tá? Você é meu. Isso aí já é um ensaio, ainda é egoístico, mas já é um ensaio. Daqui a pouquinho a gente entende que ninguém é de ninguém, mas até aquele momento não. O ciúme está linkado nisso aí. O que é o ciúme? O ciúme é que você é meu ou você é minha e ninguém põe a mão, ninguém chega. Então, é uma expressão de querer, de gostar, mas é uma coisa ainda egoísta. E daqui a pouco isso vai liberar. É claro que não vai liberar para a pessoa, né, ser de várias pessoas, nem você ser de várias pessoas. Porque aí entra um outro estudo, né, chamado monogamia, que é o ideal para o crescimento das almas nesses relacionamentos. Então, nós vamos sair da poligamia, porque era aquele encontro variados, para a monogamia, porque já é um avanço. Então, eu já tenho afetos, eu já estou buscando por uma experiência interessante nesse campo, mas aí eu vou ser sincero em tudo isso. Né? Antigamente isso era imposto, né? As famílias, as pessoas quando casavam antigamente, a mulher principalmente, né, ela não podia nem pensar em trair o marido. O marido fazia as coisas dele lá, mas quem errava era ele, não era ela. Certo? Então isso aí era muito assim, agora está muito liberado. Agora as pessoas estabeleceram critérios na sociedade
que é preciso ser revisto isso aí, se realmente é desse jeito que tem que ser. Temos que analisar, né? Bom, início da mentossíntese ainda, a morte física interrompe as construções no terreno da propriedade, do afeto e a criatura humana. Por quê? Porque às vezes ele tem posses, né? Ele desencarna, ele perde a posse e perde também a presença do afeto que ele queria. Porque agora ele vai fazer outra coisa. Então ele vai perder esse afeto. E a criatura humana, a iniciar-se no pensamento contínuo, sente-se quebrada e aflita, cada vez que se desvencilha do corpo carnal adulto. Por quê? Tirou ele da segurança. A segurança da posse, da propriedade e da pessoa, das pessoas. Não é aquilo que a gente falou antes, que a evolução ela tem que ter uma base de segurança? E aqui ele perde essa segurança. Assim, no primeiro momento, ele sente que perde. Aí ele fica meio aflitão, né? Isso acontece hoje, o tempo todo, tá, gente? Pessoas chegam no mundo espiritual desesperado. Me tiraram da minha casa, me tiraram da minha família e tal. É isso. A liberação da veste densa do corpo físico impõe-lhe novas condições vibratórias. Muda tudo, gente. A vibração é outra. Fica mais aberta, mais leve, porque o corpo retém. E essa é uma das grandes propriedades da encarnação. É o corpo te segurar de vibrações muito intensas para você poder acomodar e trabalhar. Mas agora você tem que deixar o corpo. Aí as vibrações vão aumentar. Como que obrigando a ocultação temporária entre os seus para que se lhe revitalizem as experiências, né? Então, muitas vezes, ele tem que voltar para casa, ficar perto, enfim, para revitalizar essa nova experiência. Qual ocorre a planta necessitada de poda para exaltar-se e renovação do próprio valor. Mas é preciso que depois ele saia disso tudo para poder crescer. E ele dá o exemplo da poda da planta. Você corta para que a planta cresça. Você tira da planta aquele galho, aquela coisa que fazia parte, para você crescer. Aí ele vai entender nessas coisas. Aquela coisa quebrada e aflita que ele percebeu lá, agora ele já começa a entender, não, peraí, mas isso vai ser bom para mim. Aí ele encontra outras pessoas, ele vai fazer outras coisas, e assim vai. Quando ele não entra no campo da rebeldia, né? Aí vai entrar num estado muito desastroso, né? Desaroso lá no mundo espiritual. Tá? Aqui nós colocamos, nós estamos utilizando esse trabalho muito interessante do pessoal lá da Flórida, nos Estados Unidos. Ela colocou a mesma coisa, o início da mentossíntese. Então, a mentossíntese, detentor do pensamento contínuo, inicia o processo da mentossíntese, que é a troca, né? Emissão e recepção, né? Porque explicou essa coisa de fazer a síntese do que eu recebo e do que eu emito, de fluidos mentais multiformes, também falamos, né? Emitindo as próprias ideias e assimilando as ideias alheias. Em si, fora de si, retorna a si. Como é que eu trago? Vivência afetiva, resultado. O que antes era anseio sexual com desejo de posse, agora se figura como busca de vivência afetiva constante. Sabe? Então, ele vai aprimorando dessa coisa da posse para a convivência melhor. Mas ainda é bem egoísta isso aí. É a morte, né? As vidas sucessivas causam-lhe revolta pela perda dos afins, aos quais busca fixar-se. Eles querem ficar de novo presos aí, até que ele sente que tem que deixá-los. Tem que fazer a poda. Não é fácil o livro? Não é tão difícil. Ele está só mostrando como é que é a funcionalidade das coisas. No fundo, ele está ensinando a gente a evoluir. Você vai passando por essas fases, né? Vai pegando base, vai pegando seguranças e vai caminhando. Esse é o seu destino, esse é o meu destino. Tá? Bom, épocas numerosas são empregadas para que o homem senhoreie o corpo espiritual nos círculos da consciência mais ampla. Ele tem uma vida espiritual mais ampla, né? Então tem que ter muitas épocas aí nesse meio. Porque como deve compreender por si o caminho em que se conduzirá para a glória divina, cabe-lhe também debitar a si mesmo os bens e os males, e as alegrias e as dores da caminhada. Pode viver tudo. Porque, na verdade, gente, o que é bem, o que é mal, o que é dor, o que é alegria? Isso depende muito de cada um. Depende muito de circunstâncias. Tem gente que fala assim, eu
ao seu lado é muito dolorido para mim, mas eu quero ficar ao seu lado. Então não é ruim, é bom. Né? Tem gente que às vezes tem uns relacionamentos muito complicados, né? Nossa, mas ele adora aquele relacionamento. Briga, 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 mas não larga, tá sempre juntos. Por quê? Dá alegria para ele. Então você tem que saber, é dor ou alegria? Não sei. Não sei, só cada um que vai responder. Você quer ver uma outra coisa no emprego? Às vezes você está no emprego, nossa, a coisa é séria, muita confusão lá, mas você adora o trabalho que você faz. É dor ou alegria? O que é um bem, o que é um mal? Depende do ponto de vista. Né? Às vezes um bem que você acha que é muito bem é um mal, e vice-versa. Então, são esse jogo, né, de opostos que a gente vai crescendo, vai vivendo, vai crescendo, vai se potencializando e se instrumentalizando para as novas conquistas. Né? Arrebatado aos que mais ama e ainda incapaz de entender a transformação da paisagem doméstica de que foi tirado, revolta-se comumente contra as novas lições de vida de que é convocado. Né? Porque a gente falou, se ficar revoltado, fica ruim para ele. Em plano diferente, no plano espiritual, e permanece fluidicamente algemado aos que se lhe afinam com o sangue e com os desejos, comungando da experiência vulgar. Lembra, ele está repetindo. Só que agora ele vai crescendo. Olha o que ele faz. Olha, fica fluidicamente algemado, que não tinha falado antes, lhe afinam com o sangue, com os desejos, comungando da experiência vulgar. Ou seja, ele que saiu do corpo, que poderia ir para uma nova experiência, muito mais interessante. Não, ele prefere ficar nas experiências vulgares das quais ele já viveu. Ele já viveu aquilo, ele quer ficar repetindo aquilo, e aí fica vulgar para ele. Né? Porque o vulgar é o que não traz avanço nenhum, é uma coisa vulgar, né? Não traz nada de importante. Para ele já não traz mais nada de importante, mas para quem ficou, é ainda necessário. Bom, por isso, se você desencarnar, meu amigo, minha amiga, vá com calma, vá em paz. Ninguém vai ser arrancado assim, não. Você vai encontrar outros caminhos, vai encontrar outras pessoas. Não se preocupe. Tá? Continuando aqui, olha. Nesse sentido, será, pois, razoável recordar que, em seu recuado pretérito, lá atrás, aprendeu automaticamente a respirar e a viver justaposto ao hausto e ao calor alheio. Ele tem isso, então ele tem receio de perder isso. Então eu vivi com a minha esposa, ou você com seu marido, você viveu com ele lá ou com ela durante, vamos supor, 40 anos. Isso é meio difícil hoje, mas vamos colocar. De repente desencarna. Desencarnou, aí você perde esse calor dele, dela, sabe? E aí o que vai acontecer? Você vai ficar meio perdidão, perdidona. Mas olha, o hausto real é o de Deus. Esse é que é o verdadeiro. Daí você vai agora aprender a interagir com esse hausto do Criador. É isso que você vai fazer lá no mundo espiritual, guardadas as devidas proporções. E também junto com outras pessoas, que daqui a pouco vão elaborar também um ciclo bem interessante para você. Sabe? E faz parte, você necessita de ter esses desapegos daqui, para poder crescer. Simbiose útil. Revisemos assim a simbiose entre os vegetais. Está vendo o que ele fez? Ele mostrou os apegos, a nossa vida com as nossas famílias, né? Com a nossa evolução, essa coisa toda. Agora, ele vai mostrar a questão da simbiose. A simbiose é você juntar, jungir, né? Alguém ou alguma coisa. Então, ele vai colocar a primeira simbiose útil. Ele vai trabalhar isso lá nos reinos antigos, né? Dos reinos menores. Então, ele fala, revisemos assim a simbiose entre os vegetais. Como, por exemplo, a que existe entre o cogumelo e a alga, na esfera dos links. Isso eu tenho aqui. Cogumelo e a alga. Está aqui. Tá? Nas esferas dos links. Em que as hifas, ou filamentos dos cogumelos, se intrometem nas gronídeas, ou células das algas. Está aqui. Vão entrando dentro das algas e projetam-se no interior certos apêndices, equivalendo a complicados austórios, que é a absorção dos nutrientes,
efetuando a sucção das matérias orgânicas que a alga elabora por intermédio da fotossíntese. O que ele faz? Ele entra aqui, se ajusta como um apêndice, como uma coisa, né, já meio fora do contexto, e se junta aqui e vai pegando, né, as matérias orgânicas que a alga faz pelo intermédio da fotossíntese. Então, isso é uma simbiose, tá vendo? Ele entrou no corpo da alga, ou das algas, né? E está ali, então, entre aspas, como um intruso se alimentando delas, não, do que elas elaboram, tá? O cogumelo empalma-lhe ou oculta-lhe a existência, quer dizer, a alga fica sem saber, né? Ela não sente a presença dele. Todavia, em compensação, a alga se revela protegida por ele contra a perda de água. E dele recolhe, por absorção permanente, água e sais minerais, gás carbônico e elementos azotados, motivo pelo qual os líquens conseguem superar as maiores dificuldades do meio. Ou seja, você me ajuda que eu te ajudo. Numa simbiose, né? Um próximo do outro, um dentro da estrutura do outro. Tá? Isso é interessante, né? Entretanto, o processo de semelhante associação pode estender-se em ocorrências completamente novas. É que se dois líquens estruturados por diferentes cogumelos se encontram, podem viver um ao lado do outro com talo comum pelo fenômeno da parabiose ou a união natural dos indivíduos vivos. Aí começa a complicar, já entra o cogumelo e vai, vamos que vamos. Sabe? É isso que a simbiose vai acontecer. Ou seja, um vai ajudar o outro. Tem uma simbiose muito legal, que é da mosca com boi. Isso não tem nada a ver, né? Mas é assim. É que tem um tipo de mosca que ela começou a perceber que onde ela botava os ovos dela, que tinha um perigo muito grande, sempre tinha predador, sabe? Sempre foi perigoso. E não tinha o calor suficiente, então os ovos morriam, acabavam, eram comidos, não dava a cria que ela queria. Um dia ela descobriu que o pelo do boi é quentinho e protege. Então ela começou a depositar os ovos dela no pelo do boi. E o pelo do boi, então, serviu de abrigo para aquelas mosquinhas nascerem. Em compensação, a mosquinha comia dele aqueles resíduos que ficavam perturbando o pelo dele. Isso é lindo, gente. Muito lindo, é muito interessante, né? Esse compartilhamento que tem nessa simbiose útil, tá? Vamos deixar bem claro, simbiose útil. Dessa maneira, a mesma alga pode produzir líquens diversos com cogumelos variados, podendo também suceder que um líquen se transfigure de aspecto quando uma espécie micológica se sucede a outra. Então, eles vão fazendo um movimento de transformações, de metamorfoses, ampliando, né? Se posicionando uma coisa melhor, crescendo, enfim, é a tal simbiose útil. Tá? Claro, minha gente, que nós estamos ampassando isso aqui. Precisa de estudar mais. Mas o André Luiz está dizendo, o que o André Luiz está contando com isso aqui? Que existem essas simbioses que são necessárias, são boas, são úteis. Então, ele está contando isso. Tá? Os líquens são seres vivos muito complexos que constituem uma simbiose de um organismo formado por um fungo e uma alga. Né? Esses líquens, então, são seres vivos, que ficam ali como se fosse o resultado daquela junção ali do fungo, dessa simbiose útil, por um fungo e uma alga. Ou seja, vai a vida acontecendo. Tá? Essa é a informação que nós temos. Aqui está, olha que lindo. Está vendo? Se olhando assim, né, é magnífico, parece um quadro. Olha. E é um projeto natural, né? As coisas naturais. A simbiose útil está aí, você vê? Cadê o negócio aqui? Você vê que aqui é diferente daqui, ó. Quando fica bonito, eles se compõem. Tá? Muito bem. Julgava-se antigamente na botânica terrestre que os líquens participassem do grupo das criptogâmicas. Que criptogâmicas? Vamos ver o que é isso. Não tem. Das criptogâmicas. Mas Schroeder, que esse senhor aí,
incumbiu-se de salientar-lhes a existência complexa. E Bonnier e Burnet, mais tarde, chamaram a si, deixa eu ver se tem o Bonnier e o Burnet aqui. Tem aqui. Tem os três aí. Eram botânicos, né? Então, mais tarde chamaram a si a obrigação de positivar-lhes a simbiose, experimentando a cultura independente de ambos os elementos integrantes, cultura essa que, iniciada no século findo, somente nos tempos úteis logrou pleno êxito, evidenciando, porém, que a vida desses mesmos componentes, sem o ajuste da simbiose, é indiscutivelmente frágil e precária. Ou seja, desse texto, o que nós tiramos? Que era importante essa simbiose, porque ela fortalecia para ambos, né, o processo de crescimento, de justaposição. Tá? Então, o texto diz isso. Então, tem o criptogamas aqui. Ó. Criptógamas é um termo obsoleto utilizado para referir-se às plantas que não produzem sementes, flores ou frutos e que se reproduzem por meio de esporos ou de forma latente. Tá? Então, antigamente, os livros participassem dos grupos das criptogâmicas, ou seja, que não produzissem, né, sementes. Tá vendo? Então, isso é um estudo aprofundado de biologia não, de botânica, né? Botânica e biologia também, né? De evolução. E aí, o que ocorre? Ele está dizendo o seguinte, isso tudo é para dizer que uma ajudava a outra na simbiose útil. Tá? Então, não se pode condenar a simbiose aqui, a simbiose útil, que é uma forma que existe no processo de evolução para que um ajude o outro. Então, continuando aqui. Ó. Outro exemplo de agregação da mesma natureza vamos encontrar em certas plantas leguminosas, que guardam os seus tubérculos nas raízes, cujas nodosidades ou nós albergam determinadas bactérias do solo que realizam a assimilação do azoto atmosférico, processo esse pelo qual essas plantas se fazem preciosas à gleba, devolvendo o azoto despendido em serviço. Está vendo? Elas vão fazendo síntese ali dentro para ajudar a planta. A bactéria vai ajudar, pegando azoto, vai ajudar, fortalecendo aqui, fortalecendo ali. Então, é uma simbiose útil, é uma ajuda útil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, muito interessante, que são os agregados. Por exemplo, tem uma casa, uma fazenda, um sítio, uma chácara, e você tem a tua família lá, certo? Tem a sua família, sua esposa, seus filhos, sua mãe. É um conjunto familiar, certo? Mas tem o agregado. Tem aquele que fica lá, o caseiro, com a família dele, que não tem nada a ver com a tua família. Mas ele ajuda você a cuidar da sua família, porque ele mantém limpo lá, ele produz coisas que a chácara precisa, que a fazenda precisa para alimentar a tua família. Por exemplo, ele cuida do pomar, que vai dar frutos. É mais ou menos assim. Ele mora na tua casa, está lá, morando porque é seu, mas te ajudando. Perceberam como é que é essa simbiose útil? Mais ou menos por aí, trazendo para o nosso entendimento mais fácil. Tá? Agora, a simbiose exploradora. Agora começa a complicar. Contudo, além desses fenômenos em que a simbiose é simples e útil, temos as ocorrências desagradáveis, como sejam as micorrizas das orquidáceas. Deixa eu ver se eu tenho micorrídeas. Tenho. Micorriza é uma associação do tipo simbiótico, né, existente entre certos fungos e raízes de algumas plantas. Elas chegam lá e ficam, né, das orquidáceas, em que o cogumelo comparece como sendo invasor da raiz da planta, caso esse em que a planta assume atitude anormal para adaptar-se, de algum modo, às exposições do assaltante, encontrando por vezes a morte quando persiste esse ou aquele excesso no conflito para a combinação necessária. O que é isso? Pegamos ali a chácara, né? Você tem a simbiose útil do seu caseiro. Agora não, agora você tem a pessoa que infiltra lá dentro e começa a tirar suas coisas. Começa a botar veneno nas suas plantas, sabe?
começa a perturbar você. Então, essa é a simbiose exploradora. Ele faz isso para você não ir lá, para ele poder cultivar, pegar suas coisas, pegar seus valores lá dentro. Isso é simbiose exploradora. Eu estou dando um exemplo só, tá, minha gente? Por favor. Não vai achar que eu estou aqui falando que é assim, né? Mas é um exemplo que a gente está dando. Então, a micorriza e as orquídeas. Ah, que coisa linda, as orquídeas, né? E essa micorriza, né, que é um tipo de certos fungos e raízes que ficam entrando lá na... A gente sabe disso, né? Os fungos que chegam nas nossas plantas, não tem isso, tem que tirar os fungos, dar um remedinho lá e tal. É a simbiose exploradora. Tá? Agora vai perguntar por que pode ser, qual é o significado disso, por que acontece, né? Olha, eu não sei, eu particularmente, eu não li em lugar nenhum, mas lendo, estudando esse capítulo, eu entendi o seguinte: isso aqui, essa agressão, porque todo aquilo que é agredido se defende, e na defesa se fortalece. Esse é um ditado muito interessante. Tudo que é agredido se defende, e na defesa se fortalece. Concordam? Pode ser que essa agressão aqui é para fortalecer as gerações futuras da orquídea. Pode ser. Eu aprendi isso com um professor que já desencarnado, né, muito sábio, né, conhecia muita coisa, e então falava isso. Tudo que é agredido se defende e na defesa se fortalece. Penso que a simbiose exploradora, e também a simbiose exploradora, principalmente, ela é assim, é para te fortalecer, para dar gerações mais fortalecidas, para ver que a orquídea está passando por uma outra espécie de flores que ela não pode ter essa agressão. Então, ela já sabe se proteger, porque ela teve aqui na orquídea. Tá? E essa micorriza, ela está pegando da orquídea elementos que ela precisa para o progresso dela. Vai ver que ela vai ser uma orquídea, não demora muito. Então, ela já está pegando esses elementos da orquídea. A gente chama de nutrientes, né, esses compostos químicos, mas no fundo da frequência dela. Pode ser isso, né? Ela pega a frequência da orquídea para ela crescer. E a orquídea aprende a se defender porque na outra espécie ela não pode ser agredida. Pensemos assim, é uma possibilidade. Quem sabe você tem uma melhor, né? Eu pensei isso. Nesse acontecimento, como assinalou Caulery, com justeza de conceituação, tal simbiose deve ser capitulada na patologia comum, por enquadrar-se perfeitamente ao parasitismo. Então, eles entendem que isso aqui é uma patologia, uma doença. Tá? Eles entendem assim. Porque eles não fazem essa reflexão desse contexto espiritual, desse contexto de evolução. Eles classificam como uma patologia comum, né? Do parasita. Esse moço aqui é o nosso prezado Caulery. Isso aqui. Simples, né? Pessoa simples. Olha. Identificaremos ainda a simbiose entre algas e animais, em que as algas se alojam no plasma das células que atacam, como acontece a protozoários e esponjas, turbelários e moluscos, nos quais se implantam seguras. Isso, mesma coisa da orquídea. Né? Então, esses animais, essas células, né, que se implantam na célula desses animais, para quê? Para elas pegarem segurança, para pegarem a fortaleza que essas células, esses animais já chegaram. E os animais, né, os animais, por conseguinte, quem sabe está criando seu sistema imunológico? Quem sabe? Então não tem nada de errado, nada. Mesmo sendo uma simbiose exploradora. Muitas vezes a gente fica pensando, mas por que Deus permite isso? Tem uma razão. Pode ser que um esteja ajudando o outro a progredir. Pode ser isso. Mas numa situação de agressão mesmo. Não é aquela coisa de doação que a gente viu lá nas outras, simbiose útil. Aqui é de agressão mesmo. Tá?
Semelhantes processos de associação aparecem largamente empregados pela mente desencarnada, ainda tateante na existência além-túmulo. Agora, a André vai trazer isso para o nosso campo de humanos, que vai chamar de simbiose das mentes. Então, como acontece com essas plantas, com esses vegetais, né? E com os animais, agora vai acontecer com os homens. Olha que sério. Semelhante processo, igualzinho aconteceu lá, de associação aparece largamente empregados pela mente desencarnada, que ainda tateia na existência além-túmulo. Tá? O que ele vai dizer mais? Amedrontadas perante o desconhecido, que não consegue entender de pronto, vale-se da receptividade dos que lhe choram a perda e demora-se colado os que mais ama. Agora as coisas ficou interessante. Vamos chamar aqui. Quando seu ente querido desencarna, não fique lamentando, não fique chorando, porque você pode jungir a mente dele à sua e perturbar vocês dois. Desencarnou, minha gente, deixa ir. A minha família toda desencarnou, toda. Todos os meus 8 irmãos, meus pais, toda a minha família, os meus ascendentes, todos desencarnaram. Os meus tios, avós. Eu fui em vários desses sepultamentos. Eu sempre falava assim, chegou tua hora e vamos em paz para casa. Não fica segurando o seu ente querido que desencarnou, que você pode criar uma simbiose mental aí. Tá certo? E depois não reclama que está tendo dor de cabeça, que não tem sossego, que está vendo fulano toda hora, porque você não deixa a pessoa ir. Os espíritas, como nós, precisam de ser mais soberanos nisso. Isso é coisa para quem não entende o que nós entendemos de mundo espiritual. Então, tome cuidado, não fique chamando o seu ente que desencarnou, não fica pedindo nada a ele ou a ela. Eles não têm condições ainda. Deixa em paz, deixa ir. Eles vão ficar eternamente gratificados a você. Porque imagina, se ele quer ficar, mas você não quer, o que vai ocorrer? O seu mentor, o mentor da sua casa ou da sua família, vai encaminhá-lo, porque você está liberando ele. Então, o argumento pode ser isso, está vendo? Eles estão te liberando. Vamos em paz, eles estão querendo que você vá conhecer outras coisas. Então, você tem que ajudar. Não é? Você tem que ajudar. Ficou claro? Então, vamos continuar. Né? Aqui no nosso slide, né, que nós estamos olhando. Bom, então eles ficam ali colados quem mais ama. Tá? Então, agora você não vai deixar mais isso acontecer. Né? Você agora vai ser mais soberano, né? Mais importante nesse campo. Bom, e qual cogumelo que projeta para dentro da alga que a gente viu para trás, dominadores, apêndices, com os quais lhe suga grande parte dos elementos orgânicos, por ela própria assimilados, o espírito desenfaixado da veste física lança habitualmente para a intimidade dos tecidos fisiopsicossomáticos daqueles que o asilam as emanações do seu corpo espiritual. Com radículas alongadas ou sutis alavancas de força, subtraindo-lhes a vitalidade, elaborada por eles nos processos da biossíntese, sustentando-se por vezes largo tempo nessa permuta viva de forças. Você vai fazer igual o cogumelo que chega na alga. Você é a alga, ele é o cogumelo, e você vai jungir ali. Por isso, minha gente, que nós temos que estudar essas coisas. André Luiz está dizendo para nós, isso pode acontecer e acontece. Então, a gente pede ao Senhor Jesus que nos dê forças, que nos dê condições para superarmos tudo isso. Não é? Para não ficarmos mais vivendo essas possibilidades. Isso pode não acontecer, mas pode acontecer também. Então, vamos liberar para que não ocorra essa simbiose das mentes. Qual se verifica entre a alga e o cogumelo, a mente encarnada entrega-se inconscientemente ao desencarnado, que lhe controla a existência. Pronto, você vai fazer agora o que ele quer. Sofrendo-lhe temporariamente o domínio até certo ponto, mas em troca,
a face da sensibilidade excessiva de que se reveste, passa a viver enquanto perdure semelhante influência, necessariamente protegida contra o assalto de forças ocultas ainda mais deprimente. Não pode ser que te proteja, mas não precisa disso. A oração nos protege, né? O comportamento liso, o comportamento eficiente, o comportamento moral nos protege, não vai ter problema. Mas tem que mudar os comportamentos, né? Tem que mudar. É isso que nós temos que analisar aqui, minha gente. Tá vendo? Um processo simbiótico. Tá vendo? Não vou dizer nada porque a imagem fala, né? Bom, por esse motivo, ainda agora, em plena atualidade, encontramos os problemas da mediunidade evidente, ou da irreconhecida, destacando a cada passo inteligentes nobres, intimamente aprisionadas a cultos estranhos, em matéria de fé, as quais padecem intromissão de ideias de terror ante a perspectiva de se afastarem das entidades familiares, que eles dominam a mente através de palavras ou símbolos mágicos com vistas a falaciosas vantagens materiais. Aí entra um processo aí que a gente conhece, né? Pessoas que querem ter vantagem nisso. E aí começa a fazer um monte de cultos, né? Precisamos de nos precaver contra isso, minha gente. Muito mesmo. Precisamos ter muito conhecimento de mediunidade, tá? Muito conhecimento da estrutura do mundo espiritual, como ele funciona. Deixarmos de ficar olhando o gavião passar, né? Vamos olhar mais para as realidades, sabe? Tem muita coisa para se fazer, muita coisa para aprender. Então está na hora da gente tomar um impulso, tá? Bom, essas inteligências fogem deliberadamente ao estudo que as libertaria do cativeiro interior. Lembra que eu falei? Quando não se mostram apáticas em perigosos processos de fanatismo, inofensivas e humildes, mas arredadas ao progresso que lhes garantiria a renovação. Então, em vez da pessoa crescer, tá, e fica preso nesse tipo de simbiose. Tá? Aí tá, né? Odeio estudar. Pronto. Você não quer aprender, fazer o quê, né? É um direito seu odiar estudar. Te dou todo o direito, todo mundo te dá o direito, inclusive o Senhor Deus. Mas você vai ficar entregue, né, a essas possibilidades, tá? Histeria e psiconeurose. Entretanto, a simbiose dessas espécies, em que tantas existências respiram reciprocidade de furto psíquico, estão sempre ali juntos, né? Não se limitam aos fenômenos desse teor, nos quais os espíritos desencarnados, paralisados, né, em determinadas concepções religiosas, anestesiam ou infantilizam temporariamente consciências menos aptas ao autocontrole, porquanto se expressam igualmente nas moléstias nervosas complexas, como a histeroepilepsia ou grande histeria. Nós vamos fazendo, você vai deixando, você abre a tua casa e elas entram e fazem toda essa confusão lá na sua casa, porque você permitiu, você deixou a porta aberta. Jesus disse isso, tome cuidado, né? Cuidado com a porta dos fundos. Acompanhado de convulsões clônicas, de feição múltipla, às vezes sem qualquer perda de consciência, equivalendo isso a um transe mediúnico autêntico, no qual a personalidade invisível se aproveita dos estados emotivos mais intensos para acentuar a própria influenciação. Tá? Aí, a pessoa perde o controle, né? Porque a entidade domina o corpo dele. Não entra no corpo dele, mas domina psiquicamente. Por isso que é uma psiconeurose. Quanta coisa podem ser evitadas, não é? Como é bom estudar. Então vamos estudar, vamos assistir palestras, vamos fazer palestras, vamos para os seminários, vamos ouvir, vamos programar grupos de estudos, vamos tomar passe, vamos alinhar nossos chakras,
Vamos fazer tudo isso, porque essas coisas não vêm. E vamos parar de ficar pensando assim, naqueles pensamentos, porque o pensamento é matéria. Vamos parar de ficar pensando bobagem para atrair bobagem. Vamos pensar sério, vamos pensar com P maiúsculo, né? Pensar mesmo, coisas boas. Pensar no Senhor Jesus, trazer o Senhor Jesus para o nosso convívio. Na cruz, nas 7 palavras, lá ele fala, tenho sede. Tenho sede de quê? Tenho sede de nós, de pessoas que cheguem no campo vibratório dele. Ele precisa dessas pessoas, porque esse é o trabalho dele, é de nos arrancar da nossa infantilidade espiritual para nos levar para as nossas profundidades espirituais. Esse é o trabalho de Jesus, por isso que ele tem sede. Ele tem sede de nós. Percebe? E na mesma trilha de ajustamento simbiótico, somos defrontados na Terra, aqui e ali, pela presença da psiconeuróticos das mais extensas classificações, com diagnose extremamente difícil, entregues aos mais obscuros quadros mentais, sem se arrojarem à loucura completa. Aí você vai ver na literatura espírita uma vasta informação sobre isso, de obsessões complexas, né? Complicadas. A gente tem vários livros, né, falando sobre isso, explicando. André Luiz, nos livros dele também, ele vai orientando a gente. Mas muitas histórias de obsessões complicadas, beirando a loucura mesmo, né? Beirando a loucura. Tais entidades humanizadas no painel fisiológico, agregadas a ele, sem o corpo da matéria mais densa, vivem assim, quase sempre por tempo longo, entrosadas psiquicamente aos seus hospedadores, porquanto o espírito humano desencarnado, erguido a novo estado de consciência, começa a elaborar recursos magnéticos diferenciados. Olha que perigo, gente. Então, eles aprendem coisas assim, começam a aplicar na gente, condizentes com os impositivos da própria sustentação. Veja que perigo. Eles têm recursos. Se eu vou deixando, eu vou abrindo mão, sabe aquele namorinho escondidinho que ninguém sabe, minha mulher não sabe, meu marido não sabe, isso aí é um campo livre. Sabe aquela rodada boa lá no botiquinho, lá na, como é que chama, barzinho, lá no barzinho, aquela rodada boa com a companheirada? Vocês não têm noção quem que está ao redor dessas mesas. Leia os livros do André Luiz que vocês vão ver. Está cheio de espírito assim. E vai contigo para sua casa, sabe? É uma coisa. E dorme contigo. É sério mesmo. Nós temos que analisar isso com seriedade. Porque muitas doenças, né, psicossomáticas, é isso aí. É a pessoa que não se cuida. E acha que está fazendo certo. Não, mas eu tenho o meu direito de ir. Você tem o direito de tudo, mas você tem o dever de receber o que você foi buscar. Não é? Não tem problema, você pode ir, mas olha o que pode ser. Lembra do em si, fora de si, retorno a si? Você foi e voltou. O que você trouxe? De novo, né? Tanto quanto no corpo terrestre aprendeu a criar por automatismo as enzimas e os hormônios que lhe asseguravam o equilíbrio biológico e impressionando o paciente que explora, muitas vezes a melhor intenção subjuga-lhe o campo mental, impondo-lhe ao centro coronário a substância dos próprios pensamentos. Aí, meu amigo, já entra direto naquela captura de energias primárias, né? Que a vítima passa a acolher qual se fossem seus próprios pensamentos. Então você já não pensa mais por você, está pensando por eles, né? Assim, em perfeita simbiose, refletem-se mutuamente estacionários ambos no tempo, até que as leis da vida lhes reclamem, pela dificuldade ou pela dor, a alteração imprescindível. Você sabe que chega casos de simbiose que você não pode tirar o espírito. Você vai na reunião mediúnica, por exemplo, eles não podem tirar, porque se tirar o espírito, o encarnado desencarna. Tamanha é a conjunção de frequências que tem ali entre um e outro, a troca de energias que tem ali. Chega-se a esse ponto.
Então você vê uma pessoa que era totalmente esquizofrênica, estranha, né? Ela não é ela faz coisas que você não entende. Por que essa pessoa faz isso? Olha, minha gente, nós temos estudos para tudo. E quando você junta essas experiências que os psicólogos têm, os psiquiatras têm, que são fantásticos, nossa, é maravilhoso. Uma vez eu peguei um catálogo, né, de doenças psíquicas e comecei a ver o que eram as doenças psíquicas que eles catalogavam lá. É quase tudo mediunidade. Quando os psiquiatras entenderem isso, os psicólogos, olha, este é um vasto caminho para ajudar essa humanidade. Histeria, né, psiconeurose, né, simbiose pode causar moléstias nervosas complexas, epilepsia, psiconeurose, né, entidades espirituais vivem entrosadas psiquicamente com seus hospedeiros, atuam sobre o chakra coronário do encarnado, impondo-lhe a substância dos próprios pensamentos que a vítima utiliza normalmente como se fossem seus próprios. Percebe? Aí está aí na reunião para tomar passe para ver se melhora. Ver se você melhora. O passe é um grande recurso, tanto para um quanto para outro. Porque essas entidades também, elas são irmãos nossos, são irmãs que precisam de um encaminhamento. Né? Ela precisa de amor, ela precisa de condição. Não que eu prenda essas pessoas comigo. Elas precisam de orientação. Oh, meu irmão, minha irmã, vai cuidar, vai pensar na sua vida. Você é uma potência divina. Né? Vai fazer esse trabalho, vai buscar Jesus, vai buscar os seus mentores, vai, né, buscar um outro caminho para você. Libera, né? Libera, para que ela possa ir na paz de Deus. Então, outros processos simbióticos, né? De outras vezes, o desencarnado que teme a experiência do mundo espiritual ou que insiste em prender-se por egoísmo aos que jazem na retaguarda, se possui inteligência mais vasta que a do hospedeiro, inspira-lhe atividade progressiva que resulta em benefício do meio que se vincula, tal como sucede com a bactéria nitrificadora na raiz da leguminosa. Né? Ele está tão simbiótico que ele passa a dominar o processo. E às vezes a pessoa que o hospedou passa a fazer coisas mais interessantes, né? Mas aí é um processo simbiótico, não é dele. Entendeu? Não é dele. Às vezes, eu não sei se eu vou falar uma coisa errada, porque eu nunca vivi isso, mas tem pessoas que falam que usam drogas, por exemplo, para ir numa reunião de empresas, ele usa droga para se potencializar lá. Você pensou? Eu tenho que chegar na reunião sóbrio, para eu ser eu na reunião. Então, essa questão de eu ser eu é muito importante. Agora, eu abro o meu campo para aquilo que eu não sei o que vai ser. Então, você é você. Não importa o teu nível, não importa a tua condição, mas é você. Você é autêntico, tem que ser autêntico. Tá? Não fica pedindo ajuda. Tem gente que fica pedindo ajuda, espíritos, né? Sem ter noção do que ele está pedindo e que espírito está pedindo. Vamos amar os nossos entes queridos, mas também vamos amar aqueles espíritos que estão aí sem saber o que fazer, estão ainda jungidos a esse tipo de atividade que não vai ser bom para ele. Tá? E continuando, noutras circunstâncias, porém, efetua-se a simbiose em condições infelizes, nas quais o desencarnado permanece cheio de ódio e perversidade enfermiça ao pé das próprias vítimas. Isso é obsessão mesmo, né? Inoculando-lhes fluidos letais, seja copiando a ação do cogumelo que se faz verdugo da orquídea, impulsionando-a a situações anormais, quando não lhe impõe lentamente a morte. Por isso que tem que ter um conhecimento espiritual, tem que ter um comportamento moral, comportamento ético, cuidado com os lugares que você vai, o que você vai fazer, com quem você vai, para que você vai. Isso tudo, está tudo linkado aí. Por isso, minha gente, que a humanidade sofre, sabe? A humanidade sofre muito e ela, às vezes, não sabe por que está sofrendo. E tem gente que não entende essas coisas, não entende esses conhecimentos, aí vai sofrer mais ainda. Por isso que nós estamos estudando, para a gente aprender, sabe? Para a gente evitar até de dar guarida a esses irmãos e irmãs que precisam de encaminhamentos também. Mas ele vê a nossa disponibilidade,
Aí eles vão tomar conta, ele está me deixando entrar, o que eu vou fazer, né? Não, cuide-se, porque você se cuidando, você está cuidando também desses que tentam chegar para nós, que tem ódios da gente, né? Se tem ódio é porque a gente se perdeu no relacionamento com eles. Então vamos pedir desculpas, vamos nos arrumar para a vida. Seja reproduzindo a atitude das algas invasoras no corpo dos anelídeos, conduzindo-os a longas perturbações, fenômenos esses, no entanto, que capitularemos com apontamentos breves em torno do vampirismo como responsável por vários distúrbios do corpo espiritual a se estantarem no corpo físico. Aí já vai aprofundando mais, né? Você vê que ele primeiro colocou a questão das plantas, para dar um exemplo para a gente. Então, aquele início do nosso estudo de hoje foi para exemplificar esse momento do estudo. Tá? Bom, ancianidade da simbiose espiritual. Justo assim registrar que a simbiose espiritual permanece entre os homens desde as eras mais remotas, em multifários processos de mediunismo consciente ou inconsciente, através dos quais os chamados mortos, traumatizados ou ignorantes, fracos ou indecisos, se aglutinam em grande parte ao habitat dos chamados vivos. Por que Deus permite isso? Qual a pergunta? Qual a resposta? Ele permite isso para que o agredido se defenda do agressor e se fortaleça nesse processo. E o agressor, em vendo ser repelido, busque novos caminhos. Assim que acontece. Mas em todo esse processo, tem a permissão do encarnado. De alguma maneira ele permite. Sabe? Tem gente que fica cultuando roupas dos seus seres desencarnados, né? Fica cultuando lembranças. Deixa, gente, acabou, passou o tempo. Um dia desse me deu na cabeça de pensar numa fase da minha vida. Assim, aqui em Juiz de Fora, eu vivo aqui há muitos anos, mais de 50 anos aqui. Eu vi essa cidade que crescer toda. Né? Então, às vezes, eu estou passando numa rua, ou numa avenida, que eu lembro quando eu vim para cá como é que era. Aí eu começo a lembrar nas coisas da época. Os parentes, aquela coisa. E eu vou entrando naquilo. Eu penso assim, nossa, aqui morava não sei quem. De repente eu falo, parou. Aquilo ali foi um tempo, aquilo ali já passou, aquilo já aconteceu, agora a possibilidade é outra. Agora eu estou passando nessa rua, ela é totalmente diferente. As pessoas que estão hoje do meu lado são outras pessoas que reencarnaram, e os que foram já estão lá no mundo espiritual, estão voltando e vamos viver o nosso presente. Esquece dessas lembranças, porque senão eu atraio esse passado para dentro de mim. Mesmo que os espíritos não venham aqui daquela época, mas vem de dentro de mim, que é uma obsessão também, a auto-obsessão. Tem gente que vive de lembrança. Eu não tenho retrato, eu não gosto de retrato. Por causa disso, porque você fica lembrando. Nossa, um dia desse eu me deparei com um retrato meu da minha juventude. Gente, que coisa ridícula. Estava vestido com uma pantalona, não sei se você sabe o que é isso, aquela calça de sino, né? Boca longa, um cabelo aqui no ombro, sabe? Aquela coisa esquisita. Eu falei, gente, isso aqui sou eu? Ah, não. Rasguei o retrato, quero nem saber, nem precisa saber que eu vivi isso um dia. Porque aquilo era da época. Né? E a gente fica com essas cabeças, essas mentes fixas naquele passado. O que você faz? Você atrai aquele passado. Ou algum espírito que está naquele passado vem te aborrecer, ou vem te visitar, né? Ficar ali contigo. Ou então você tira de dentro, que também é ruim. Você fica naquela lembrança, pois é, da minha época. Uma vez eu fui à casa que eu vivi minha infância, que hoje mora uma sobrinha minha, e aí eu chegando lá, tinha muito tempo que eu não ia lá, né? E eu sempre tinha o meu pé de amora, né? Eu era uma criança que tinha um pé de amora. Aí eu fui lá no tal lugar do pé de amora. Quando eu cheguei lá, não era mais, era um muro, né? De concreto, aquele negócio todo, que antes era um barranco, né? Aí eu falei assim, olha, gente, na minha época, quando eu falei isso, o mentor falou comigo assim, a sua época é agora, é esse presente. Pronto, eu falei. Aí ele falou assim, na sua época o quê? Sabe, minha época é agora. Nossa, meu presente, agora esquece o que passou. Então, gente, é isso. Por isso que as simbioses acontecem, né?
partilham-lhes a existência, a absorver-lhes parcialmente a vitalidade, lembra dos chakras, a vitalidade? Até que os próprios espíritos encarnados, com a força do seu próprio trabalho, no estudo edificante, nas virtudes, que nós estamos falando o tempo todo nesse estudo, lhes ofereçam material para mais amplas meditações, pelas quais se habilitem as necessárias transformações, com que se adaptem a novos caminhos e aceitem encargos novos à frente da evolução deles mesmos no rumo das esferas mais elevadas. É o que a gente falou. Vamos estudar, vamos aprender, vamos orientar, que eles também vão sendo favorecidos com isso. São irmãos e irmãs, quando nós falamos isso, que são potências divinas que precisam de achar seu caminho. Não é nada de demônio, de Satanás, nada disso. São irmãos e irmãs que precisam de achar seus caminhos, tá? E aí que chegamos ao final do nosso estudo de hoje, né? Que é o nosso estudo de número 15. Que beleza! Graças a Deus, nós chegamos a mais um estudo. Então, vamos recapitulando aqui, o sustento do princípio inteligente, né? Que ele se sustenta de vibrações e tudo, né? O início da mentossíntese, essa coisa de você começar a sintetizar as ideias, a simbiose útil que a gente viu lá no cogumelo com as algas, né? No simbiose exploradora, que a gente deu de exemplo os fungos com as orquídeas, a simbiose das mentes, que aí já é uma obsessão, tá? A histeria, né, que acontece porque a pessoa perde o domínio de si, e, na verdade, é uma obsessão, pode ser só uma simbiose que precisa ser resolvida. Os outros processos simbióticos, cada vez mais ele aprofundou, nos grandes processos da simbiose, tá? E na ancianidade da simbiose espiritual, ou seja, quando caduca aquilo que tem que arrumar. Ou seja, sintetizando tudo, né? Ele mostrou para nós que existe a simbiose útil nas plantas, os vegetais, os animais. Existe a simbiose exploradora, né? Que é aquela que um agride o outro, até tira a vida do outro, tá? E das histerias, né? Que acontece com esse processo simbiótico, da simbiose das mentes, né? Que a gente não cuida, dos outros processos simbióticos, que ele foi estudando aí várias formas dessa simbiose, que um interfere na vida do outro, passa a dominar o outro, sabe? Desencarnado dominando o encarnado, passa até a viver a vida do encarnado, se ele permitir, e a ansiedade, porque chega uma hora que isso tem que resolver. Tá? Então, esse foi o nosso estudo. Então, eu digo para você o seguinte, estude o livro dos médiuns. Se você ainda não estudou, estude o livro dos médiuns de Allan Kardec, para você evitar esses processos, que ali está tudo explicado. Lembra quando André Luiz falou aqui que essa simbiose acontece desde das primeiras eras? Não tinha livro dos médiuns. As pessoas não tinham esse conhecimento. Hoje nós temos. Então vamos fazer uso do nosso conhecimento através do livro dos médiuns. É um bom momento de estudarmos o livro dos médiuns, para que a gente evite todo esse processo. Tá? Bom, então vamos à nossa mensagem final, né? Uma coisa eu aprendi nesses milênios de idade: ser livre. A liberdade nos traz a aventura de irmos além, onde outros ainda não foram. De repente, eu penso que o universo foi construído só para mim. Eu sou o universo. Os universos são livres. Cada qual cumpre seu papel na criação. Eu, universo, preciso ser livre para que os universos pessoais que me rodeiam também possam ser livres e individuais. A imagem sou eu nesse universo. Eu sou o universo. Você é o universo. Porque nós temos em nós o reino de Deus, que vai se abrindo, e um dia nós seremos conhecedores do universo que nos pertence. Vamos repetir? Uma coisa eu aprendi nesses milênios de idade: ser livre. A liberdade nos traz a aventura de irmos além, onde outros ainda não foram. De repente eu penso que o universo foi construído só para mim, porque foi mesmo. O meu universo é meu, o seu é seu.
Eu sou o universo. Os universos são livres. Cada qual cumpre seu papel na criação. Eu, universo, preciso ser livre para que os universos pessoais que me rodeiam também possam ser livres e individuais. Maravilha. Continuando, né, o nosso término aqui, nós vamos, nesse momento, finalizando esse estudo, agradecer de novo a Deus, a Jesus, por essa possibilidade que Ele nos dá de estudarmos juntos, agradecer aos mentores amigos que nos protegem, que nos guiam, pedir aos nossos amigos espirituais que conduzam aqueles irmãos ou irmãs que tentam se aproximar de nós no sentido de alguma vingança, que eles nos perdoem. A gente errou sim, erramos muito, mas estamos aqui tentando refazer. Que eles também possam buscar esse refazimento, possam buscar seus caminhos, para que eles se tornem cada vez mais livres para expandir seus universos, porque somente assim a felicidade chegará até eles e até nós. Que Jesus abençoe teu lar, que Jesus abençoe sua vida, os seus propósitos de iluminação interior, mas que seja sincero, que seja no caminho correto, sem nenhuma ilusão permeando isso, sem nenhum factoide buscando te avassalar a mente e os seus institutos de progresso. Que seja você, com tranquilidade, com claridade na alma, mas que seja você em busca do seu eu interior, onde encontrará o seu Pai, o meu Pai, o nosso Pai. Muito obrigado. Até o nosso próximo estudo. Tchau.